Então, pessoal, oração, né, é uma palavra ou um conjunto de palavras que vai transmitir um pensamento. Uma palavra ou mais de uma palavra que vai transmitir um pensamento. Geralmente, para ser oração, nós temos que ter o quê? Um sujeito e um predicado, certo? Só que esse sujeito e esse predicado pode estar implícito ou não na frase, ou seja, pode aparecer ou estar apenas subentendido. Isso não é problema, tá certo? Para ser oração tem que ter obrigatoriamente um verbo, senão não é oração, certo? Quando eu digo assim, ó, exemplo, choveu, pronto. Choveu, vocês automaticamente já entenderam o que eu disse, né? E choveu é um verbo. Então, um verbo só, uma palavra só é uma oração. Por quê? Porque tem entendimento, certo? Porque tem verbo. Quando eu digo, ele entrou no mar, eu digo o quê? Ele entrou no mar, que eu tenho um verbo. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração, certo? Se aqui eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Ok? Beleza? Então, pessoal, eu vou dar mais alguns exemplos aqui de oração, tá? Quando eu digo, Delfino veio a Minas, certo? Primeiro eu vou procurar o verbo, né? Para saber se ela é uma oração. Delfino veio, vem do verbo vir, né? A Minas. Aqui nós temos uma oração porque nós temos um verbo, que é veio. Uma oração, um verbo, certo? Isso aqui quer dizer que é o quê? Um período simples. É um período simples por quê? Porque tem apenas um verbo. Período simples é exatamente isso, quando nós temos apenas um verbo na oração. Tá certo? Vamos para o outro exemplo. O turista visitou a cidade, dirigiu-se para a praia e entrou no mar. Aqui, nesta oração, nós vamos logo identificar que nós temos o quê? Três verbos. Nós temos o verbo visitou, dirigiu-se e entrou. Nós temos três verbos, gente. Desculpe aí. Três verbos. Se nós temos três verbos, nós vamos ter três orações. Porque um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Três verbos, três orações. Ok? Isso quer dizer que nós temos o quê? Um período composto. Por que nós temos um período composto? Porque nós temos mais de um verbo. Quando nós temos um verbo, período simples. Quando nós temos mais de um verbo, nós temos um período composto. Eu separei aqui essa frase para vocês entenderem melhor. Ó, o turista visitou a cidade. Aqui nós temos uma oração, porque nós tínhamos o quê? O verbo visitou. 2. Dirigiu-se para a praia. Dirigiu-se. Nós temos mais um verbo, então nós temos uma oração. E nós temos e entrou no mar, nós temos entrou, que é um verbo, então nós temos uma oração. Mas quando todas elas se juntou num só período, nós passamos a ter o quê? Um período composto. As orações e os períodos compostos, elas podem ser ligadas, certo? Por conjunções, né? Por quê? Porque se for períodos compostos e nas orações compostas, o que é que vai acontecer? Vai ter que ter um termo de ligação para dar sentido entre uma oração e outra, senão fica sem sentido, certo? Aí quais são essas conjunções que nós usamos? E, nem, mais, porém, porque, portanto ou. E nós também podemos utilizar a vírgula ou o ponto em vírgula para separar as orações dentro do período, tá certo? Qualquer dúvida, vocês vão lá no meu PV e perguntam ou no grupo de vocês mesmos para a gente fazer a socialização, tá? Frase, né? Nós vimos aqui que temos as orações, né? As orações dentro dos períodos que podem ser o quê? Período composto e período simples, não é isso?
Agora nós vamos ver a frase. A frase é uma estrutura que ela é variada. Ela não tem só uma forma como a oração. Para ser oração precisa ter verbo, só. Já a frase não. Ela pode ou não ter verbo, certo? Ela pode ter um ou mais verbos, certo? O importante é que ela transmita algum sentido, algum pensamento, certo? A frase tem o tamanho que ela quiser, né? Não precisa... eu vou falar uma frase grande, uma frase pequena. Não existe isso. O tamanho dela também é variado, certo? E a frase sempre começa com letra maiúscula, né? Depois do ponto final, começamos uma frase com letra maiúscula, ok? Pronto, nós temos dentro das frases alguns tipos específicos de frase. Quais são elas? Nós temos a frase declarativa, que apresenta uma constatação. Uma constatação que é objetiva, sem erros, certo? É objetiva. Quando eu digo Alice no País das Maravilhas completa 100 anos, eu não tenho dúvidas. Eu constato e mostro. Essa é uma frase, né, declarativa, ok? Nós temos a frase exclamativa, aquela que mostra emoção, entusiasmo, né, que dá aquela reação emocional. Quando eu digo Alice no País das Maravilhas é uma obra incrível. Eu estou mostrando o que é emoção, sentimento. Quando eu digo a frase interrogativa, já está dizendo. Quando eu interrogo, eu faço uma pergunta. Então, apresento uma pergunta. Quando foi escrita a obra Alice no País das Maravilhas? Ok? E agora nós vamos finalizar com a frase imperativa, de imperial, de mandar, de poder, né? Que expressa o quê? Uma ordem, um pedido ou uma sugestão. Então, sempre quando numa frase aparecer uma ordem, um pedido ou uma sugestão, você já sabe que é o quê? Frase imperativa, certo? Lembrando que sempre por meio de um verbo imperativo, né? Mandar, fazer, quando o verbo tiver mandando, sugerindo ou pedindo. Olha o exemplo. Você tem que ler Alice no País das Maravilhas. Olha o que é que ele está dizendo. Você tem que ler. Então, ele está o quê? Dando uma ordem. Por isso, é uma frase imperativa. Lembrando, gente, sempre do período. Período simples, apenas um verbo. Ou seja, uma oração. Período composto, mais de 2 verbos, mais de 2 orações. Beleza? Entenderam? Qualquer dúvida, zap, zap.